Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos. Aqui comigo o professor Luiz Dudu, seu professor de História do Goiás. História e Geografia do Goiás, para você que está se preparando aí para os concursos dentro do nosso estado. Vem comigo porque eu vou te passar as principais dicas, os principais macetes que vão alavancar a sua aprovação. Então nós vamos começar trabalhando aqui a nossa matriz de História e Geografia do Goiás. E obviamente que nós vamos começar conhecendo todos os períodos da história do Brasil. E aí, você conhece os períodos da história do Brasil? Sabe como a história do Brasil é dividida? Então vem comigo que eu vou te ensinar. E logo depois nós vamos entrar aqui neste tema, as bandeiras e a descoberta do ouro em Goiás no século XVIII. Isso aqui não cai em prova não, viu, meu bebê? Isso aqui despenca, só não vai despencar na sua cabeça porque eu vou te dar todos os macetes para você chegar lá e gabaritar de cima a baixo na sua prova. Porque aqui com a gente, comigo, a sua aprovação é garantida. Então vamos lá, olha só. Vou colocar para você aqui meu Instagram, olha lá meu Instagram. Vou colocar aqui para você meu Instagram, @LuizDudes, para você dar essa moral pra gente, né, meu bebê? Seguir a gente lá, aperta esse botão de seguir aí, não fica com medo não. A gente sempre tem conteúdos muito relevantes para sua aprovação, sempre posto questões, dicas, análise de edital lá no meu Instagram. Então, segue a gente lá para você ficar por dentro das principais informações relacionadas aos concursos dentro do estado de Goiás. Seja na área educacional, seja na área legislativa, seja na área policial, seja em qualquer área, história do Goiás vai cair na sua prova e você vai gabaritar. Então vamos juntos? Vamos juntos então conhecer um pouco da história de Goiás. Então olha só, vou usar o espaço aqui que é melhor. A história do Brasil, pessoal, ela é dividida em alguns períodos, né? Então nós temos aqui o período pré-colonial, depois o período colonial, depois do período colonial, período do Império, depois do período do Império, Primeira República e por último, Segunda República, ou chamado por alguns historiadores de período contemporâneo, ok? Então olha só, quando nós falamos de história, qual é a primeira coisa que você tem que ter em mente? Você tem que entender como que isso se divide, para você conseguir se localizar no espaço e tempo histórico. Porque às vezes eu estou falando aqui da chegada de Bartolomeu Bueno da Silva a Goiás e você não sabe se esse período é período pré-colonial, se esse período é período colonial, se esse período é império, se esse período é Primeira República, Segunda República. Então, em história nós precisamos nos localizarmos dentro do espaço-tempo. É por isso que eu faço logo de cara esse esquema, essa linha do tempo, para você poder entender como que é dividido. Então, olha lá. O período pré-colonial ele vai de 1500 até 1530 e tem como principal característica a exploração do pau-brasil. Exploração do pau-brasil e escravização dos indígenas. Já o período colonial, de 1530 a 1808, que é a chegada da família real no Brasil, nós vamos ter o ciclo do açúcar, e também o ciclo de quem? Do ouro. Isso aqui é importante para a gente compreender como que Goiás se desenvolveu ao longo desses períodos. Então Goiás está localizado, o início da história, o território goiano está localizado no período colonial. Então olha lá. Período do Império vai de 1822, que é a data da independência do Brasil, a 1889, queda do Segundo Reinado. Primeira República de 1889 a 1930, com o início do governo varguista, e depois nós vamos ter de 1930 até os dias atuais. Então, basicamente, é isso aqui para você entender como é que funciona, tá? Só para você entender como é que funciona. Então, a história do Goiás, professor, vai entrar onde aqui? Vai entrar aqui, ó, no período colonial, vai pro período do Império,
Primeira República, Segunda República com a Constituição de Goiânia, a partir de 1933, lançamento da Pedra Fundamental. Quando que aconteceu, professor, o lançamento da Pedra Fundamental em Goiânia? 24 de outubro de 1933. Ah, professor, então logo em seguida Goiânia já passou então a ser habitada, já passou a ser considerada a capital do estado? Não, ela só foi inaugurada em 1942, mas a gente vai chegar lá, não se preocupe não. Só para você entender aonde que a história do Goiás está localizada. Então a história do Goiás começa onde? Começa no período colonial. Então vamos lá? Olha aí, vou jogar aí na tela para você. Vamos lá? Então, pessoal, nós temos aqui os primeiros movimentos relacionados aí às bandeiras, tá? Então, o movimento bandeirantista que surge, chega em Goiás a partir do quê? A partir do século XVIII. A partir do século XVIII. Serão as primeiras expedições organizadas dentro do estado. Para quê? Para o descobrimento das primeiras jazidas de ouro. Então o objetivo era descobrir o ouro e também fazer o quê? Escravizar quem? Escravizar os indígenas, ok? Escravizar os indígenas. Então a intenção era a escravização dos indígenas, ok? Então essas expedições, elas partiram de onde? Olha lá, elas partiram de São Paulo. São Paulo era a capitania ligada à capitania de Goiás no início. Então olha aqui, ó, olha a dica que eu vou te dar logo de cara aqui. Pode aparecer na sua prova que a capitania de São Paulo também era chamada de capitania de São Vicente. Pode aparecer, ok? Então, se aparecer, você já sabe. São Vicente é São Paulo, São Paulo é São Vicente. São Vicente é São Paulo é São Vicente, ok? Então, as primeiras expedições do estado de Goiás serão financiadas por quem? Pela capitania de Goiás, pela capitania de São Vicente, com dois objetivos: ouro e escravização dos indígenas. Busca por metais preciosos e ampliação do território colonial. Por quê? Porque durante boa parte do período colonial nós vamos ter uma concentração das atividades econômicas do Brasil a partir do quê? A partir do litoral. Isso nós vamos chamar de Tratado de Tordesilhas, ok? Então, os bandeirantes, que também eram chamados de quê? Sertanistas paulistas, foram fundamentais para o conhecimento do quê? Para o conhecimento do interior do Brasil, ok? Então, a descoberta do ouro, olha lá, a descoberta do ouro vai acontecer no século XVII, com foco no apressamento indígena, ok? Então os objetivos aqui eram a escravização dos indígenas e a busca por metais preciosos. Então, com o fim do século XVII e início do século XVIII, nós vamos ter uma intensificação na busca por ouro e também por outros tipos de pedras preciosas. Então, o objetivo da coroa portuguesa, da metrópole portuguesa, na exploração e nas expedições realizadas pelos bandeirantes paulistas, era o descobrimento de novas jazidas de ouro e também a escravização dos indígenas. Professor, quem eram os bandeirantes? Grupos formados por portugueses sertanistas que também conheciam o local e conheciam as matas e todos os esquemas ali relacionados aos caminhos mais curtos e aos caminhos mais longos para poder fazer a exploração desses territórios que eram então desconhecidos em Goiás. Então o ciclo do ouro em Minas Gerais vai incentivar o quê? Vai incentivar esse boom da mineração. Então, em Minas Gerais, nós começamos a ter aquele boom da mineração, descobrimento de ouro, de grandes jazidas de ouro, e isso vai estimular o quê? Olha aí na tela. Vai estimular as novas entradas pelo interior do Brasil. E aí aqui nós vamos ter, no caso, Goiás. E também territórios que compreendem hoje o estado do Mato Grosso. Tudo bem? Mato Grosso, hoje Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Lembrando que quando nós falamos em Goiás aqui, nós estamos falando de um território muito grande.
estamos falando de um estado que compreendia o território de Goiás atualmente e também o território do estado do Tocantins. Lembrem-se que o Tocantins é a federação mais nova do nosso país, desmembrando-se no norte de Goiás a partir da Constituição de 1988, tendo como um dos seus principais nomes Cirqueira Campos, e no período colonial, e no período imperial, melhor dizendo, a figura de Joaquim Teotônio Segurado, ok? Então a história de Tocantins e do Goiás vão se mesclar entre o século XVII, século XVIII, século XIX, até o fim da segunda metade do século XX. Então essas eram as principais características das atividades explorativas dos bandeirantes. Então, quando que vai acontecer, professor, a descoberta do ouro? Olha lá, meu bebê. A descoberta do ouro vai começar em 1725, no século XVIII. Para ser mais específico aqui para você, ó. 1725, no século XVIII. Então, a expedição de 1722 foi chefiada por quem? Bartolomeu Bueno da Silva Filho Anhanguera. Ele parte da onde? Ele parte de São Paulo rumo ao interior de Goiás, com o objetivo de escravização dos índios e também com o objetivo de encontrar novas jazidas de ouro e outras pedras preciosas. A descoberta de fato só acontece quando? Olha lá, 1725. Então em 1725 nós temos a descoberta do ouro em Goiás. Aonde? Guarda essa dica, porque costuma aparecer em prova, apareceu na última prova da Polícia Penal do Estado de Goiás e teve muita gente que errou. As margens do Rio Vermelho. Professor, ficava isso? Onde que ficava isso, pelo amor de Deus? Onde que ficava isso? Na cidade de Vila Boa, primeira capital do estado de Goiás. O Rio Vermelho, que é um afluente, um braço do rio Anhanguera. Então, às margens do Rio Vermelho, nós vamos ter as primeiras descobertas de jazidas de ouro. Anota isso aí. Anota isso aí, porque com toda certeza, se não aparecer como uma alternativa na sua prova, vai aparecer dentro do comando ou dentro de um texto de alguma questão e você precisa estar ligado nessa informação. Primeira capital, professor, qual foi a primeira capital? A primeira capital tá aqui, ó. Vila Boa de Goiás. Vila Boa de Goiás vai ser a primeira capital, primeiro chamado de Arraial Santana, depois Vila Boa, depois Goiás Velho, e aí depois nós vamos ter a transferência para Goiânia, ok? Então olha lá na tela para você, a descoberta do ouro atraiu grandes contingentes de pessoas. Então isso aqui quer dizer o quê, professor? Se atraiu grandes contingentes, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de urbanização. Mas não só de urbanização, mas para dentro dos aspectos culturais e locais da época. Ainda nós estamos numa revolução industrial meio que engateando aqui no Brasil, mas na Europa já está quebrando pau. Inglaterra pioneira da revolução industrial, França meio borocochô ali, mas começando já alguma coisa. A Espanha gastava muito, mas também começando alguma coisa. Portugal ainda estava meio tímida, meio preconceituosa ali com as questões da revolução industrial, mas começa a chegar algumas coisas aqui também. Então a modernização vai ser uma das principais características aí nesse período no estado de Goiás. Isso vai atrair o quê? Vai atrair grandes contingentes de pessoas, vai incentivar a habitação do estado, impulsionando o desenvolvimento de quê? De diversas cidades, como Vila Boa. Professor, Vila Boa foi o quê? Vila Boa foi a primeira capital. Outra dica aí, outra dica para você. Primeira capital, professor, qual foi a primeira capital do estado de Goiás? Vila Boa. Primeira capital do estado de Goiás foi Vila Boa. Primeira capital do estado de Goiás foi Vila Boa. Vila Boa, primeira capital do estado de Goiás. Então a exploração aurífera, a mineração, vai gerar inúmeros conflitos. Inúmeros conflitos, principalmente com quem? Com a galera que habitava aqui, ó. Quem é? Quem é essa galera? Quem é essa galerinha? Olha lá, ó. Olha lá, ó. Essa é a galerinha. Essa é a galerinha. Os indígenas escravizados diante da força dos bandeirantes paulistas.
essa galera aqui vai se rebelar e se rebelar com força. No entanto, a sua mão de obra vai contribuir para a expansão do comércio da região e também da cultura, mas isso vai gerar inúmeros conflitos aqui, ó. Isso vai gerar inúmeros conflitos, ok? Entre os bandeirantes, conflitos entre quem? Entre os bandeirantes e entre os indígenas, ok? Então, vamos lá. Quero destacar para você aqui alguns pontos importantes em relação a essa dinâmica, tá? Principalmente em relação às expedições que eram realizadas durante esse período do século, nós estamos falando do século o quê? 18. Então, quem foi o primeiro? O primeiro bandeirante a chegar aqui? Bartolomeu Bueno da Silva. Quem descobriu o ouro? Bartolomeu. Depois eu vou passar um mnemônico para você em relação a isso aqui, que você nunca mais vai esquecer. Esse de cima aqui, a gente chamava ele de quê? Qual era? A gente chamava não, né? Como ele era chamado. Como ele era chamado. Bartolomeu Bueno da Silva ou Anhanguera. Esse aqui é quem? Bartolomeu Bueno da Silva, filho. Bartolomeu, deixa eu apagar aqui. Opa. Peguei aqui errado. O segundo, que é quem vai descobrir o ouro no estado de Goiás, vai ser o Bartolomeu Bueno da Silva, filho. Ok? Bartolomeu Bueno da Silva, filho. Então, o mnemônico seria esse. B, B, S, A. E B, B, S, F. Ok? Aí aqui eu vou ter quem? Aqui eu vou ter Bartolomeu. Depois, Bueno da Silva, o Anhanguera. Ele vai descobrir quem? Quem é que ele vai descobrir? Ele vai descobrir Goiás. Esse cara descobre Goiás. E aqui, professor? Aqui nós vamos ter Bartolomeu Bueno da Silva, filho. E ele vai descobrir o que em Goiás? Ouro. Então, esse é o mnemônico. Esse é o mnemônico que você vai levar para sua prova. BBSA. Bartolomeu Bueno da Silva ou Anhanguera. Descobriu o quê? Goiás. BBSA. Bartolomeu Bueno da Silva, Anhanguera. Descobriu o quê? Goiás. BBSF. Bartolomeu Bueno da Silva, filho. Descobriu o quê? Descobriu ouro. De novo, BBSF. Bartolomeu Bueno da Silva, filho. Descobriu o quê? Descobriu ouro. BBSA, Bartolomeu Bueno da Silva, Anhanguera. Descobriu Goiás. BBS, filho. Bartolomeu Bueno da Silva, filho. Descobriu o ouro em Goiás. Então vamos partir? Olha lá. A importância da descoberta, então. Isso vai inserir Goiás dentro do contexto da migração aurífera do século XVIII, cooperando ali para os interesses da coroa portuguesa e também diante do crescimento aurífero que acontecia lá em Minas Gerais. Goiás também torna-se, então, uma importante região explorativa dentro desse quesito. A atração de numerosos o quê? Aventureiros, muitos imigrantes de outras partes da colônia, principalmente advindos da onde? Do litoral, por conta do Tratado de Tordesilhas. Fundação dos primeiros arraiais e aglomerados urbanos e rudimentares. A exemplo do Arraial Santana, que depois viria a ser o Arraial de Vila Boa. Então eu vou deixar para você uma dica de ouro aqui, que foi justamente o mnemônico que a gente já fez. Então Bartolomeu Bueno da Silva Filho vai descobrir o quê? Ele vai descobrir ouro em Goiás. Ouro. Em que ano? 1725, que foi o marco do descobrimento aurífero no estado de Goiás. A partir do sertanismo de contrato. Os bandeirantes, o que é o sertanismo de contrato, professor? Os bandeirantes eram contratados pela coroa
para explorar o interior do país, para desbravar o interior do país, para descobrir ouro, descobrir outros locais, locais até que pudessem servir como habitação, construção de novas vilas, novas províncias e assim sucessivamente. Então, quem descobre o ouro em Goiás? Bartolomeu Bueno da Silva, filho, BBS, filho, descobriu o ouro em Goiás. Aí nós vamos ter a formação de quê? A formação dos arraiais de Vila Boa de Goiás. A atual cidade de quê? A atual cidade de Goiás Velho. Ok? Formação dos primeiros núcleos. E aqui nós vamos ter o quê? Aqui, ó. Nós vamos ter o governo português. O governo português, ou a metrópole portuguesa, que vai instalar as estruturas de quê? De cobrança. Mas cobrança de quê, professor? Cobrança de imposto, meu bebê. Cobrança de imposto. Havia um imposto que era pago aqui durante esse período e ele era chamado de o quê? Ele era chamado de o quinto. 20% do ouro que era explorado por determinada pessoa tinha que ser dado à coroa portuguesa em forma de quê? Em forma de imposto. E lembre-se que o imposto é uma das maiores questões que acabam causando rebeliões durante o período colonial e o período do Império, não só no estado de Goiás, mas como no Brasil inteiro, justamente por conta dessa corrida do ouro, vai surgir novos arraiais e novos povoados próximos de onde? Próximos de rios, é onde acontecia a atividade mineradora. Então o governo de Goiás vai instalar essas cobranças, vai instalar essas estruturas de cobrança, melhor dizendo, a fim de quê? A fim de cobrar isso aqui, ó. A fim de cobrar o quinto. A fim de cobrar o quinto. E aí vem a fundação de Vila Boa. Vila Boa que foi o quê? Você já lembra? Vila Boa foi a primeira capital. Foi a primeira capital do estado de Goiás. Primeira capital do estado de Goiás. Show de bola? Então a fundação vai acontecer em 1727, olha lá. Vem a fundação do Arraial de Santana, posteriormente rebatizado de quê? De Vila Boa de Goiás. Mas em 1939, ele vai ser elevado à categoria de Vila Boa de Goiás. Aí nós vamos ter a construção de uma Câmara Municipal e aí ela vai se tornar a sede administrativa da capitania de Goiás. Então lembre-se que durante esse período, durante o período colonial, os territórios eles eram divididos em capitanias. Né? Então 1739 vai começar justamente essa organização administrativa no estado de Goiás. Por isso que nós vamos ter aqui o quê? A construção dessas câmaras municipais. Só que elas eram controladas por quem? Pelos grandes coronéis da época. Né? Pelos grandes latifundiários da época. Então, a partir da construção dessa sede administrativa, isso traz a ideia de quê? Isso traz uma ideia de organização administrativa, justamente para a cobrança do quê? Já coloquei aqui para você, ó, justamente para a cobrança do quinto. Então, olha lá. Então, como sede administrativa da capitania, Goiás é elevada, a capital é elevada a Vila Boa de Goiás, que se torna sede da capitania de Goiás. Apenas em 1748 vem a criação oficial do quê? Da capitania de Goiás. E ela vai ser desmembrada da capitania de São Vicente, que é quem? Que é São Paulo. Então aqui Vila Boa vai ser a primeira capital do estado de Goiás, você já sabe disso. Vila Boa, que vai ser um nome em homenagem à cidade natal da família Bueno, que é a galera que descobriu o estado de Goiás, Bartolomeu Bueno da Silva Filho e Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhanguera. E aí Goiás vai se tornar em 2001 Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade, tombado pela Unesco. Né? Vila Boa, então, tornou-se referência cultural e arquitetônica no período colonial, e em 2001 ela vai ser tombada, Vila Boa, melhor dizendo, vai ser tombada como patrimônio histórico e cultural
pela Unesco, ok? 1727, algumas datas importantes. Nós temos a fundação de Vila Boa, primeiro Arraial de Santana. 1739, aconteceu o quê? Elevação à categoria de vila. Aí aqui nós vamos ter quem? Bem aqui em cima. Aqui eu vou ter a sede. Aqui é a sede da capitania de Goiás. 1748, criação da capitania. Olha o ano. Esse ano é importante. Esse ano é importante. 1748, criação da capitania de Goiás. A gente vai ver que a partir de 1761 vai começar o declínio aurífero. Vai começar o declínio da busca pelo ouro. E aí nós vamos ter uma troca econômica dentro do estado de Goiás. Ok? Então cuidado com as confusões aí entre os dois Bartolomeus, tá? E aí eu já trabalhei com vocês essa dica, esse mnemônico, o BBSA, Bartolomeu Bueno da Silva ou Anhanguera, e BBS Filho, Bartolomeu Bueno da Silva Filho, que descobriu o ouro em Goiás, ok? Então a expedição de Bartolomeu Bueno da Silva acontece em 1722, início do quê? Início da busca por ouro no estado de Goiás. Vem a descoberta em 1725, fundação de Santana, Vila Boa, primeira capital, 1727, Vila Boa é elevada à vila, 1739. Aí aqui nós temos o quê? Futura sede da capitania. Nós temos uma organização, olha aqui, ó, uma organização política administrativa, justamente por conta do boom da mineração no estado e também um aumento populacional, um aumento demográfico, ok? Capitania de Goiás, quando é que ela é criada? 1748, e ela ganha autonomia em relação à capitania de quem? A capitania de São Paulo, que também era conhecida como capitania de quê? São Vicente. Capitania de São Vicente. Reconhecimento, então, da Unesco sobre a cidade de Goiás Velho, Vila Boa, 2001, com a valorização do patrimônio histórico e cultural. Vamos resolver algumas questões para consolidar os seus conhecimentos, para a gente poder terminar esse primeiro bloco. Vamos lá, vou colocar aí na tela para você. A interiorização da colonização portuguesa no território que hoje corresponde ao estado de Goiás está intimamente relacionada ao movimento das bandeiras paulistas no século XVIII. Em especial aquelas organizadas com o objetivo de descobrir jazidas de ouro. Com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, assinale a alternativa que identifica corretamente o bandeirante, que é associado à descoberta do ouro em Goiás. Se você me errar essa questão depois de eu fazer aquele mnemônico, pelo amor de Deus, eu vou brotar do chão e vou puxar seu pé, pelo amor de Deus. BBSA, Bartolomeu Bueno da Silva Anhanguera descobriu quem? Goiás. BBSF, Bartolomeu Bueno da Silva Filho descobriu o quê? Descobriu ouro em Goiás. Então você pode marcar aí sem medo, meu bebê, de ser feliz. Letra B, questão de número 1. Questão 2 na tela aí para você. A partir da descoberta do ouro nas margens do Rio Vermelho, braço do rio Anhanguera, para você não esquecer, iniciou-se um intenso fluxo migratório e o surgimento de vários núcleos de povoamento que deram origem à atual cidade de Goiás. Esse processo marcou o início de uma nova fase para a colonização do centro-oeste brasileiro, que aconteceu a partir do quê? A partir dos bandeirantes. A partir dos bandeirantes paulistas. Considerando o processo descrito, é correto afirmar que a cidade de Goiás Velho teve sua origem, vamos lá, letra A, no período de expansão da pecuária, já começou errado, no período de expansão da pecuária no sul do Brasil, vinculado às instâncias missioneiras. Pecuária, gente, no estado, só vai acontecer no final do século XVIII, com a queda da mineração. Para ser mais específico para você, 1761. Então, letra A está errada. B. Missões religiosas fundadas por jesuítas
com o objetivo de catequese indígena. Esse era o objetivo da colonização do Centro-Oeste durante as descobertas de ouro aqui. Esse período aqui é o período que? Colonial. Colonial não, desculpa. É o período pré-colonial. Esse período... Vou marcar o texto. Esse período aqui é o período pré-colonial. Período em que os portugueses chegam aqui e começa a exploração dos índios e também a sua europeização, sua catequização. Esse período, nós já vimos no início da aula, é o período pré-colonial. Período pré-colonial. Depois essa galera aqui, ó, os jesuítas, eles serão expulsos do Brasil pelo Marquês de Pombal. Ok? C. Na fundação de um presídio militar utilizado para a contenção de revoltas nativas. Aí tá, pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus, letra C também tá errada. Letra D. Nos arraiais mineradores formados a partir do quê? Olha lá, ó. Vou destacar para você aqui. A partir do ciclo do ouro. Que foi descoberto por quem? Pelos bandeirantes. Pode marcar aí. Letra D. E é nas aldeias quilombolas criadas após a destruição do quilombo de Palmares, nada a ver. Então, questão 2, letra D. 3. Em 1748, e aí você já tem que saber logo de cara o que aconteceu em 1748. Ano em que Goiás é elevada à capitania. Então vamos lá, meu bebê, olha na tela. Promoveu a reorganização administrativa da América Portuguesa, criando novas capitanias. Entre elas, destacou-se a capitania de quem? A capitania de Goiás, que passou a ter Vila Boa como sede administrativa. A respeito da reorganização mencionada no texto, assinale a alternativa que é o quê? Que é correta. Letra A. A capitania de Goiás foi criada a partir de territórios da capitania de Pernambuco. Isso aqui está mais errado do que o Vasco ser campeão brasileiro esse ano. B. A sede da capitania era Meia Ponte. Segura. Segura, porque eu vou te dar uma informação aqui que vai mudar a tua preparação em História do Goiás. Por estar mais próxima do rio, o quê? Do Rio São Francisco. Pode marcar aí, questão de número 3, o quê? Letra B. Letra C. A criação da capitania de Goiás visa fortalecer o controle sobre a mineração aurífera. E aí? E aí? Certo ou errado? Certo ou errado? Aqui nós temos letra B e letra C. Letra B e letra C. Letra D, olha lá. Vila Boa tornou-se sede da capitania por sua ligação com a atividade canavieira. E letra E, a capitania foi extinta em 1749 por causa da crise na produção de algodão. Então vamos lá. E aí, professor, eu acho que é letra B mesmo, hein? Eu acho que é letra B. Tu acha que é letra B? Você acha que é letra B? Eu falei pra você que eu ia te dar uma dica, eu vou até apagar aqui. Eu vou até apagar, porque eu vou te dar uma dica aqui que vai mudar a sua vida. Você foi na minha e você errou. Olha lá. Olha na tela, olha na tela. Não, professor, é letra B. É letra B. Letra B por quê, meu bebê? A sede da capitania era Meia Ponte? Era Meia Ponte? Eu falei pra você que era a letra B e tu acreditou. Meia Ponte era o quê? Minas de Nossa Senhora do Rosário de Meia Ponte. Mais conhecida atualmente como quem? Como Pirenópolis. Uma das mais importantes vilas e cidades mineradoras no estado nesse período. No entanto, o que deixa a letra B errada? Olha lá, ó. Olha lá. Próximo do Rio São Francisco? Aí não, meu bebê. Aí não, Rio São Francisco não. Tá errado. Então letra B tá errada. Eu agi agora igualzinho a sua mente na hora da prova. Leu rápido, você falou, poxa, é a B. O professor foi lá e falou, pode ser a B. E você caiu na pegadinha do malandro Gugu Iê. Errou. Porque aqui é o quê? Porque aqui é letra C. Criação da capitania de Goiás visava fortalecer o controle sobre o quê? A mineração aurífera. Falamos disso agorinha. Fortalecer, organizar administrativamente. Então, quando a capitania, em 1748, ela é criada e vem Vila Boa para ser sede, a intenção é organizar aquilo administrativamente. Então, letra C é o nosso gabarito. Pode marcar aí, sem medo de ser feliz. Letra D, Vila Boa tornou-se sede da capitania. Correto? Até aqui correto.
por sua ligação com a atividade canavieira? Não, errou. Letra E. Capitania foi extinta em 1749, ela foi criada em 1748, vai ser extinta em 1749? Então, letra E também está errada. Pode marcar aí letra C. Cuidado com as pegadinhas, viu? Cuidado com as pegadinhas, eu costumo fazer isso e a galera costuma acreditar nas minhas pegadinhas, por mais besta que seja. Mas isso aqui é para garantir a tua aprovação. Na tela, questão 4 para você. O nome Vila Boa de Goiás foi dado em homenagem à cidade natal da família Bueno em Portugal e refletiu o prestígio conquistado por essa família junto à coroa portuguesa. Após a importante descoberta aurífera no interior do Brasil. Com base no texto, é correto afirmar que, questão 4, a nomeação de Vila Boa não tinha relação com a coroa portuguesa. Se você leu corretamente aqui, ó, o comando, já sabe que a letra A está errada. B. A cidade recebeu esse nome após ser transformada em capital da província do Mato Grosso. Isso aqui tá mais errado que o Fluminense ganhar o próximo jogo do Mundial, meu filho. Pelo amor de Deus. C. A homenagem da família Bueno, olha que coisa linda. Olha que coisa linda. A homenagem à família Bueno está ligada à atuação do Anhanguera e também de quem? De seu filho, que vai descobrir quem? Esse carinha aqui, o filho. O filho descobre quem? O filho descobre ouro. Olha aí, ó. O filho descobre ouro. E esse carinha aqui vai descobrir quem? Vai descobrir Goiás. Na exploração do interior, isso aqui tá mais certo que o Flamengo ser campeão mundial esse ano. Pode marcar aí letra C. Letra C, sem medo de ser feliz. Letra D, olha lá. O nome, vamos mudar aqui. O nome Vila Boa foi utilizado apenas em 1750. Sendo substituído por Goiás Velho. 1750. Errado, né? O nome Vila Boa foi uma imposição da Companhia de Jesus para homenagear o rei Dom João V. Errado, né, gente? E última questão para a gente poder terminar esse bloco. A busca por riquezas minerais, vou colocar na tela para você. A busca por riquezas minerais no interior do Brasil provocou mudanças profundas na organização territorial e social da colônia. No caso goiano, a economia mineradora impulsionou a formação de novos núcleos urbanos, o fortalecimento da presença portuguesa e a implantação de estruturas administrativas. Então, a partir do texto e dos conhecimentos sobre o período colonial goiano, assinar a alternativa que é correta, letra A. A economia mineradora promoveu a abolição imediata do trabalho escravo da região. Não, isso aqui aconteceu só em 1889, Princesa Isabel já está errado. B. A presença da coroa na região mineradora se deu por meio de missões religiosas. Os jesuítas já tinham sido expulsos do Brasil pelo Marquês de Pombal, então letra B, impossível, tá certa, ok? Olha lá, letra C. A mineração em Goiás foi responsável por atrasar o desenvolvimento de vilas e arraiais. A palavra atrasar deixa a letra C errada. E letra D, a economia aurífera atraiu populações. Olha que coisa maravilhosa. Olha, falamos do crescimento demográfico de diversas regiões e levou à centralização política. Criação da capitania em 1748 pela coroa portuguesa. Pode marcar aí o quê? Letra D, sem medo de ser feliz. E o ciclo do ouro foi irrelevante. Irrelevante. A única coisa que é irrelevante aqui é se você me disser que o Palmeiras tem mundial, meu filho. Letra E tá errada. E com isso a gente concluiu essa aula de hoje. Introdução à história de Goiás. Que coisa linda. Fica comigo aqui, que daqui a pouco eu vou voltar pra gente poder aprofundar esses conhecimentos, fazer mais algumas questões e preparar você para a sua aprovação. Então, fica com o gordinho, cola comigo que é sucesso. Até a próxima. Beijo do gordo e eu te vejo daqui a pouco.